Bem, gente, eu vou começar aqui contando um pouquinho. Eu sei que tem gente que ainda não me conhece. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciana Horta, emagreci 50 quilos sem remédio, sem dieta maluca. Já venho mantendo há quase 4 anos, cheia de saúde e alegria. Muitas pessoas me pediam ajuda, eu queria muito ajudar, então eu fui estudar, me especializei e fundei o Movimento Change, com o objetivo de impactar a vida das pessoas em direção a uma reeducação alimentar, a uma saudabilidade, sabe? Vida saudável de verdade em busca do corpo dos seus sonhos. E é isso que eu vou te mostrar aqui nessa série de lives, trazendo para vocês pessoas como vocês, que tomaram o leme da vida, abandonaram essa mentalidade negativa e estão aí, focadas atrás do seu sonho, da sua meta. E hoje a gente vai receber a Cíntia. Tudo bem, Tudo Cíntia? bom? Tudo, graças a Deus, e você? Ai, que honra você aqui, hein? Dá para me ouvir bem? Tô ouvindo maravilhosamente bem. Você tá me escutando também? Tô te ouvindo bem. Vamos lá, então, contar um pouco da sua história para todo mundo. De onde você tá Vamos falando, lá. Cíntia? Joinville, Santa Catarina. Tá calor aí? Você aí com essa blusinha? Não, Ah, não, tá frio, mas eu tô dentro de casa, no quarto. Eu que fui ai, fazer minha unha, fui andando e voltei. Aí já deu um calorzinho, mas eu tô dentro de casa. então é por isso. Então é por Mas tá isso. bem chuvoso Cíntia, aqui. olha, nós vamos bater um papo sobre a sua trajetória até agora, né, no Movimento Change, nosso primeiro mês aí. E você, pá, já chegou chegando. Conta pra gente quem é a Cíntia. O que você faz, Cíntia? Eu tenho 40 anos, moro em Joinville, sou casada, sou negociadora, sou empreendedora, sou vendedora, sou várias coisas. E tô aí nessa batalha na vida, tipo, vivendo intensamente cada dia, agora um pouco mais feliz, né? Que eu tô alcançando algumas metas que para mim eram bem difíceis relativo ao meu peso. Então, sempre tive dificuldade com isso. Para mim, sempre foi uma batalha constante na vida, perde, ganha, nunca estabiliza, nunca fica. Até um tempo atrás perdi bastante peso, ganhei tudo não, né? Mas recuperei boa parte desse peso. Então é bem complicada essa questão na minha vida. Tirando isso, o resto vai que vai, mas a princípio, nesse momento está sendo bem gratificante para mim, porque eu estou alcançando um resultado bem diferente do que eu nunca tinha alcançado antes em tão pouco tempo. Então tem sido Uau! bem interessante para mim. Conta pra gente, Cíntia, em 30 dias de programa Movimento Change, quantos quilos você perdeu? 7,2 kg. Tá feliz ou Com não tá? bastante empenho, bastante dedicação, bastante compromisso, assim, me comprometi a fazer e, assim, poderia, eu acho que, né, de repente, se não fosse uma certa ansiedade ou um despreparo, talvez, por não estar tão, né, pronto ou pronto a gente nunca tá, mas na verdade essa adaptação, né, do primeiro momento, ela gera um certo desconforto, porque para quem vinha numa constante de comilança, de repente ter que se adaptar a uma nova realidade, é diferente. Então, o seu organismo dá uma pirada ou um certo estresse e ansiedade. Mas, tirando isso, com o acompanhamento, com o grupo, com todo o respaldo que vocês dão, para que a gente ande junto, eu acho que está fluindo muito bem, está sendo bem gostoso, assim, não está sendo tão sofrido quanto as outras que eu já havia feito. Me conta uma coisa. Você sempre teve problema com peso, então, Cíntia? Sempre tive. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca me lembro. Na verdade, eu não lembro de quando eu por acaso me falei que eu era magra na vida. Então, eu sempre tive esse problema. Desde os meus, tipo, 12, 13 anos, que eu lembro assim bem, eu já tinha essa dificuldade. Então, eu sempre tive bastante complexo sobre o meu corpo e tal. Sempre me escondi em muitas roupas. Sempre tive aquela coisa de tentar adequar o seu corpo, ou as roupas ao que você, as poucas opções ao que você podia, né? Então, para mim sempre foi uma batalha, mas sempre lutei também, lutei bastante, mas nunca conseguia com tanto êxito. E agora, pelo menos, assim, tem sido constante e está sendo, eu acho que uma coisa de mudança de mentalidade. Talvez não, com certeza agora eu vou manter esse novo estilo de vida, sabendo que eu não vou morrer, né? Se eu ficar sem comer tanto quanto eu comia antes.
Mas me Então, acho que conta vai dar isso. Me conta um pouquinho disso. Tá sendo difícil para você? Não, na verdade, não é difícil, é uma questão de uma mudança. E essa mudança ela leva um certo tempo para você conseguir se adaptar. Quanto ao peso da comida, quanto a se alimentar de 3 em 3 horas, é uma rotina diferente da que eu tinha. Uhum. Então, isso é um pouco difícil de adaptar. Mas hoje, graças a Deus, eu ainda estou em home office, então tem sido tranquilo para mim essa questão de comer de 3 em 3 horas, tenho tudo ao meu alcance, está sendo mais fácil a água, enfim, todas as coisas que eu tenho que fazer está sendo tranquilo. Eu acredito que se eu voltar para o escritório, provavelmente eu também terei a mesma facilidade, porque quando eu me comprometo e eu sei que eu tenho um alvo, então eu preciso chegar lá. E está bem longe ainda, mas eu tenho fé que vai dar certo, eu vou conseguir chegar. Você está brilhando. Eu lembro que nas nossas primeiras conversas ali, né? Nossa primeira conversa, para falar a verdade, você falou comigo assim: ah, eu tô cansado de emagrecer, de engordar, eu quero uma coisa que me sustente, e eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiada. É, Você está se sentindo desafiada? tô me sentindo desafiada, tô me sentindo. Assim, na verdade, a partir do momento que que você criou esse movimento, que existe um grupo, que existe um compromisso público, eu tenho uma obrigação pública com as pessoas que estão ali, que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo buscando a mesma coisa. Mas é um compromisso que me obriga, de certa forma, a estar mais comprometida do que eu já estaria se fosse uma coisa só para mim. Mas talvez para mim, sozinha, como sempre foi, eu não teria tanto comprometimento como eu estou tendo agora, porque tem um grupo, tem todo um acompanhamento, tem todo um respaldo que eu nunca tive, e que se eu não alcançar um resultado, não vai ser por culpa das pessoas, vai ser por culpa total minha. Então, eu não quero ter essa consciência pesada de que eu não fiz tudo que eu deveria ter feito. Então, eu estou tentando fazer tudo dentro do meu alcance, me comprometendo 100% com tudo para dar certo. E tem sido muito legal, assim, esse acompanhamento que eu estou tendo com vocês, o grupo, a plataforma, as aulas, os esclarecimentos, o SPAR lá, que é super interessante, sobre emoções, porque isso também define muito o que você vai sentir, ou vai te ajudar ou não, conforme o que você tiver em mente. Então, isso é muito importante. A mente vem primeiro, assim, ela manda em todo o resto, né? Então, se ela não tiver um equilíbrio com o que você quer, ou você mandando nela, né, fica um pouco mais difícil. O que você está sentindo que está diferente dessa vez? De todas as dietas que você já fez, todas as tentativas que você já fez, o que está sendo diferente para você nessa experiência? Olha, em primeiro lugar, o resultado, porque eu nunca tive um resultado assim, constante, né? Dá uma parada, de vez em quando eu brigo com a minha balança, eu fico olhando para ela, eu falo, e aí, o que acontece? Eu entendo que tem uma paralisação em alguns dias ali, mas vai tudo certo. E o método que vocês usam é diferente. Então, esse método eu nunca tinha usado sobre se pesar todo dia, sobre a alimentação e o esclarecimento da informação. A informação te faz perceber que às vezes não é necessário tudo aquilo que você achava que era. Então, a informação, o acompanhamento, o método está sendo diferente. Eu estou sentindo o resultado muito mais efetivo em disposição, essa questão do compromisso com o treino também, de gerar uma troca, né, sobre o que a gente está fazendo e tal. Isso tem sido bem legal, porque também gera um compromisso ainda maior sobre fazer, porque não é só se alimentar, é também cuidar de umas outras coisas, né? Então acaba fazendo todo um conjunto dar certo. Então você chegou a essa conclusão de que não é só a boca, não é só a Não, comida. não. Não, a mente, todo o circuito que você faz, o seu corpo, ele precisa estar em movimento. Então, acho que tudo contribui. Quando você consegue alinhar todas as coisas, eu acho que funciona melhor. E talvez por isso o resultado tenha sido mais eficaz do que sempre foi para mim. Porque eu já tentei várias coisas, de várias formas, até não similar, mas um pouco parecido em relação a comer de 3 em 3 horas, em comer uma quantidade menor, mas nunca foi efetivo porque talvez eu não estava alinhando todas as coisas, como aqui a gente está. Então, acho que isso tem sido fundamental porque tem um estímulo também, né? De uma com as outras, existe a humanização, igual alguém já falou até na live, que é uma coisa que você fala com as pessoas diretamente, não é um sistema que você nunca vai falar com ninguém, ou nunca vai ver ninguém, nunca vai conhecer.
é uma coisa mais próxima, existe uma conexão entre todos nós, né? Então, isso gera uma afetividade que eu acho que contribui para que o resultado venha, porque automaticamente você está mais tranquila, né? Acho que flui melhor. São pessoas com o mesmo objetivo, né? Ali não tem ninguém competindo com ninguém. É muito importante isso. Você sabe que uma outra coisa me chamou a atenção em você? Você chegou chegando, né, Cíntia? Você chegou chegando. Quando a gente vai ali no acompanhamento dos números, né? De perto com vocês, vamos ver se o fim de semana está a seu favor, como é que você está fazendo, está perdendo mais durante a semana, no final de semana. Na primeira semana que eu pego aquilo tudo para olhar, pá, bati o olho em você, eu falei, meu Deus, quando ela falou que essa coisa do compromisso público, de assumir mesmo, que ela estava assumindo de verdade, ela estava mesmo. Uhum. Você já chegou no topo ali, no primeiro fim de semana, vencedora e querendo mais, e querendo mais. E aí foi, né? Gostando de ver sua disciplina. De repente, a balança parou. Aí tem um áudio seu para mim, com a seguinte informação. Luciana, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou comendo direitinho. Eu cheguei à conclusão de que é a água que está me atrapalhando. Cheguei a pensar que era água. Eu estou tomando muita água, não foi isso? Uhum. Eu estou tomando muita água, só pode ser essa água. Olha para você ver, por que eu quis trazer isso aqui? Como é que a gente fica, né, nessa postura de imediatismo que a gente tem, que é normal do ser humano, nessa área da nossa vida? A gente quer fazer uma coisa e acordar no outro dia magra, né? Principalmente quando a gente está dando sangue. Porque é isso que eu sinto de você aqui, dedicada, fazendo, se superando cada vez mais. Olha, eu já tomava muita água, mas eu estou tomando um pouco mais de água, eu estou fazendo isso. O que eu quero te provocar aqui, Cíntia? Você acha que é de um dia para o outro? Conta pra gente esse seu impasse com a balança aí. Qual a conclusão que você já chegou? É a conclusão que eu tenho que enfiar dentro de mim mesma e esperar o tempo do processo, né? Que não adianta eu querer antecipá-lo, não adianta eu achar que em um mês ou 45 dias ou 60 eu vou perder tudo que eu conquistei em 40, né? Porque tem toda uma situação de uma história de vida, né? Então o nosso corpo ele também precisa de um tempo para adaptação. Então esse processo eu estou tentando colocar na minha cabeça constantemente que é um processo, que é assim mesmo, que meu corpo tá, né, tá passando por mudanças, então vai acontecer. Igual essa semana mesmo foi uma semana que simplesmente congelou, mas também não aumentou nem diminuiu, meio que ficou ali, então tá tudo certo. Você fica Entendo que nervosa? fico, fico, Você fica fico. nervosa e aí qual que é a sua... Quando você para entender o que está acontecendo, o que você já aprendeu nessa jornada? Adianta ficar nervosa? Não adianta. Eu preciso pensar e ver o tal do GPS para analisar o que eu fiz, o que eu não fiz, o que tá acontecendo que alguma coisa estagnou. Então, assim, eu tenho tentado analisar, aí eu mudo alguma coisa, aí dá um resultado, aí hora não dá. Então, assim, eu sei que eu estou fazendo o que tem que ser feito conforme tem que ser feito. Então, partindo desse princípio, eu não tenho por que ficar mais preocupada, porque se eu estou fazendo, vai vir. Igual teve uma semanada antes de dar a diferença boa. Uma semana eu perdi bastante, uma semana eu não perdi nada praticamente. Passou o final de semana, logo na semana seguinte eu perdi um monte. Então nessa semana seguinte foi bem posterior a uma que eu não havia perdido nada. Então talvez essa seja a regressiva e esse final de semana para a semana que vem mude tudo isso, que eu tenho certeza que vai acontecer, em nome de Jesus. Então, assim, é um processo, né? Já deu para entender que meu corpo não está querendo fazer o que eu quero, ele está fazendo as coisas no tempo dele. Então, eu tenho que esperar, né? Fazer o quê? É o jeito. Continuar Esperar, fazendo, entender. né? Exatamente. Continuar até para fixar cada vez mais e nunca mudar, e nunca sair da linha, porque não é uma coisa
sofrida, porque por ser organizado, por eu não passo fome, eu não fico com sede, eu não deixo de ir no banheiro, enfim, eu não faço, não deixo, não fica terrível de fazer. Por isso dá para fazer e manter para a vida inteira, que é o que eu espero que eu consiga fazer, É isso para mesmo. ter esse estilo de vida, né? E o que que tá diferente na sua vida agora, depois do movimento Change? A autoestima, tô me sentindo mais bonita, tô me achando mais bonita. Eu me olho muito mais no espelho todo dia. Então existe uma admiração, de certa forma, porque eu sei que tem embaixo dessa capa de gordura. Existe uma pessoa ali que não tem esse corpo, né? Que nunca foi. Para eu chegar aqui também, não foi assim do dia para a noite. Foi uma transformação. Então eu lembro do meu corpo e eu estou vendo ele voltar para a forma que ele deveria estar. Então, assim, cada vez que eu olho, eu fico contemplando. Então, assim, isso me dá uma satisfação muito grande. Pessoas notarem, perceberem também, é um estímulo, né? Porque, querendo ou não, ainda que você faça para você, existe todo um público que te vê o tempo todo. Então, e eu acho que isso também é incentivador para outras pessoas, porque através do que eu estou fazendo, eu estou tentando buscar outras pessoas que estão numa situação que eu estava, como uma espécie de motivação, ou seja, de incentivo, né? Motivação não, mais incentivo para que elas possam também buscar uma mudança. É o E eu acho que contágio, né? é, acho Esse que está fluindo. contágio, esse Uhum, contágio é muito legal. É, uhum. e você está se sentindo assim mais disposta, Cíntia? Como é que está a atividade na sua vida, o seu trabalho, o seu relacionamento? A disposição, assim, eu sou uma pessoa bem disposta. Eu nunca fui muito mole, preguiçosa, não. Eu sou bem ativa. Só que, assim, a questão do ritmo pela atividade física, ela não estava tão intensa. Eu não estava com tanto foco nela. Eu fazia, não fazia, fazia, não fazia. Talvez por isso o resultado não vinha, né? Então, desde que eu comecei o movimento, todos os dias eu me comprometi a fazer atividade. E mesmo dias que eu não pude sair para rua, eu pulei corda em casa. Meu marido assistindo televisão, eu pulando corda igual uma doida na cozinha. Mas, tipo, fazendo coisas que eu falei assim, eu tenho um compromisso. Aí agora, nesses dias de chuva, não dá para sair para rua, eu acordo 4 e pouco da manhã. Aí eu ando dentro de casa. Eu coloco o tênis no pé, coloco meu celular no fone de ouvido e fico andando dentro de casa para bater os 11 mil passos que eu tenho que bater. Então, assim, aí depois que clareia, eu vou para rua, ando de bicicleta, faço alguma outra coisa para complementar. Mas os meus 11 mil passos eu preciso bater todos os dias. Aumentou, na verdade, vocês propuseram que nós fizéssemos, não tinha estipulado tempo, e eu sempre tive essa meta de 6 mil passos, pelo menos por dia. Logo, quando houve a mudança lá para o grupo Acelera E, aí houve o compromisso dos passos maiores, né? Mais tempo. Eu falei assim, meu Deus, vou morrer para fazer tudo isso. E agora, como que eu vou fazer? Aí eu falei, tenho que dar um jeito. Eu falei, eu tenho que dar um jeito. Aí eu falei, eu assisti a aula de manhã, 4 e pouco quando eu acordo, eu assisto uma aula de aproximadamente 1 hora e meia. Eu assistia sentada na frente do computador. Aí eu falei, quer saber? Eu pensei, eu acho que eu vou começar a andar em casa. Aí peguei o fone de ouvido, coloquei o tênis. Eu tava com meus sobrinhos em casa, meu marido dormindo. Foi num domingo que eu comecei. Eu falei, vou andar dentro de casa, porque eu sei que o dia inteiro eu não vou conseguir, porque eu tava com as crianças, eu ia sair. Aí eu falei assim, vou andar dentro. E não é que deu certo? A semana inteira eu adaptei, eu tô andando dentro de casa todos os dias. Entendeu? Olha, Todos os dias. que legal essa história. Então eu E não tenho mais desculpa, entendeu? não tem desculpa, né? Não, não tenho. E principalmente que você gosta de desafio, né? Quando a gente lançou esse desafio do Acelera aí, a gente mandou para vocês, não sei se você vai lembrar disso agora, os passos de acordo com o nível, né, de sedentarismo, de Sim. tanto a tantos passos. Você levou susto? Uhum. Você viu aquela tabela? Levei. Na verdade, eu confundi. Eu achei que era 7.500. Eu ainda falei assim, eu já bati meus 7.500. Foi bem nesse domingo que meus sobrinhos estavam aqui. Eu falei, como eu tenho um desafio maior, eu já vou começar a andar antes, porque a hora que eles acordarem, eu vou para a igreja, fazer várias coisas, já era o tempo de fazer atividade. Naquele dia à noite, quando eu olhei no grupo, aí eu falei, meu, não era 7.500, era 11 mil. Aí eu falei, meu Deus do céu, amanhã já muda tudo. Aí, beleza, na segunda-feira eu já comecei com gasto total. Aí terminou o período, né? Então nós, em tese ali, não precisaríamos ter continuado. Mas eu continuei. Eu falei, eu não vou parar, já que meu corpo aguentou,
eu consegui, por que que eu vou parar? Eu vou regredir? Eu não vou regredir. Eu vou continuar. Não é fácil ficar 1h30, enfim, às vezes 1h40. Mas se eu tiver disponibilidade de tempo e como fazer, eu não vou arrumar desculpa, eu vou ter que fazer. Porque eu sei que isso está dando resultado. Então eu tenho que continuar. Não é Entendeu? desafio que vai fazer para poder você ficar dando passo, não, né? Não, eu vou ter que fazer e pronto, porque é isso que vai fazer o meu corpo ter o resultado que ele precisa, né? Então, eu preciso ajudar todo o processo. Então, a minha parte, em vez de eu estar sentada fazendo qualquer coisa, que eu poderia estar ativa, eu posso estar andando. Então, já que a minha casa me permite andar num espaço que eu possa contar o período, até corro. Se você vê, eu até corro. Até a hora que eu tomar um tombo, mas eu até corro. Vou correndo, volto correndo, corro um pouquinho, depois paro, depois corro de novo. Mas tá dando certo, então eu tô sentindo que tá fluindo, entendeu? Então eu não vou parar. É isso aí. E como é que tá a sua família? Você falou aí, se meu marido fica assistindo televisão e eu pulando corda. Como que é essa aceitação? Então, na verdade, ele é bem neutro, assim, ele não aceita nem não aceita. Ele acha ótimo que eu tô fazendo alguma coisa, porque ele vê meu humor, ele vê minha disposição, ele vê a minha vontade. Inclusive, eu tenho levado ele quando a gente sai para rua aos finais de semana, que é o dia que ele pode. Eu tenho levado ele porque eu sei que para ele também é necessário, ele também é muito sedentário, trabalha com um horário que é meio difícil para ele para fazer exercício físico. Mas aí os finais de semana a gente faz junto. Então ele vê e ele fica feliz, assim, porque de certa forma ele tá vendo brilhar uma outra coisa que não tava há algum tempo. E é óbvio que para ele também vai ser interessante, porque eu conquisto de novo uma autoestima que eu já tinha, que eu fico mais feliz, mais contente. A minha família também tá observando, que legal, tal. Mas assim, é aquela coisa, né? Não deixam de comer nada na minha frente, não me poupam de forma alguma por nada. Fui em churrasco, bebi água até umas horas, que eu falei assim, meu Deus do céu, tanta carne, coisa que eu adoro comer, e maionese, coisa arada. Eu falei, Jesus amado, o que que eu faço? Aí peguei, cheguei lá no meu pai, foi bem no aniversário do meu pai. Aí eu peguei e falei assim, Jesus, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu fui lá e peguei uma garrafinha de água de 2 litros, gordinha, pequenininha, assim, coloquei disfarçado e fui. Tomando água, eu tomei 2,5 litros de água enquanto eu tava lá para conseguir encher minha barriga de água e não me atacar na carne. Aí, quando foi a hora que eu fui comer a carne, eu comi os pedacinhos de carne bonitinha, salada. Fiquei lá de boa, tomei mais água depois e fui embora. Meu pai me deu o segundo pedaço de bolo, enorme. Aí eu falei, meu Deus, pai, obrigada, tal. Disfarcei, virei pro lado, dei pro meu marido, né? E passei batido no doce. Graças a Deus, resisti fortemente. Olha, eu fico até emocionada quando eu escuto isso. Porque a gente que passou por essa jornada também, né, Cíntia? Sabe como Sabe é que é? que os churrascos sempre existem, as festas sempre existem, os jantares. E é uma Uhum. provação para a gente, sim. Mas quando a gente se prepara, né, se planeja, igual você fez, bem, vou comer a carne que eu posso comer, vou comer a minha salada e vou tomar minha água. Está bem A claro para satisfação, você a a sua. satisfação foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande que eu ainda pensei, meu, será que aquele pedacinho de carne vai me fazer algum mal? No dia seguinte, eu perdi 1,3 kg no final de semana. Eu falei assim, nossa, valeu todo o meu esforço. Quando eu falei pro meu marido, eu falei assim, meu, olha só, eu não fiz, né, tipo, de ter saído do eixo lá, resisti, tomei água bonitinho. Não foi fácil, mas, né, consegui. Quando eu me pesei na segunda-feira, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus do céu, valeu todo o esforço. Ou seja, isso só estimula, né, para você continuar e não desistir, É isso porque aí. valeu. Fala que esse sabor não é muito mais gostoso do que o de não resistir. E eu coloquei uma frase aqui que você falou para mim. Você falou assim, o que eu quero para agora e o que eu quero para sempre. Eu olho para ela e falo assim, não, o que eu quero para sempre é muito mais importante do que eu quero agora. Então eu não tô nem aí com pedaço de bolo, com chocolate, com pão, com arroz e feijão, com coisa arada que eu gosto de comer. Gosto não, gosto porque, né, é prazeroso. Mas não quer dizer que eu precise ter em quantidades que me façam sair do meu normal, né? Aí eu fico olhando, eu falo, não, o que eu quero para sempre é muito mais importante, então eu vou persistir. E aí, pô, vida que segue resistindo, aprendendo, Olha, né? Cada dia coisa nova e seguindo o barco. E vai dar é, mu- resultado. Vou chegar no meu objetivo. é muito gratificante escutar isso de você. Porque você não precisa de deixar de comer as coisas que você gosta, né?
É Aham. sobre quantidades que a gente fala. Você se Claro. planejando, não deu para Dá divertir, para fazer, comer. né? Não dá, não vai morrer sem comer, né? Vai comer, mas numa quantidade que você não fique ali sobrecarregado ou pensando que aquilo vai te estufar demais, ou enfim, vai exagerar na quantidade. Porque todo mundo tem, assim, eu venho de uma família que come muito, todo mundo que eu conheço tem um apetite voraz, assim, sabe? Então, quando você está nesse outro lado que eu estou agora, olhando de uma outra forma para a comida, entendendo o objetivo real dela. Aí você passa a olhar, aí você fala, meu, nem é necessário tudo aquilo, né? Não é necessário esse exagero. E a gente sabe a sensação péssima que a gente fica depois de um exagero. Então, assim, se dá para fazer menos e dá para viver, porque seu corpo não precisa de tanto, né? Ele precisa do necessário para seguir. E é o que eu estou aprendendo. E isso está sendo muito interessante, porque tendo a informação, você tem um respaldo em alguma coisa, né? Não fica assim, ah, porque me falaram, porque eu acho. Não, é porque eu tenho certeza que uma pessoa que é estudada, enfim, ela é nutricionista, ela sabe do que ela está falando. Então, baseado naquilo, eu tiro como uma ideia que eu vou passar a usar sempre. Essa proposta do Movimento Change, ela é muito legal mesmo. Essa parceria com a Júnia, né, a nutricionista que vem aí agregar tanta coisa que a gente aprende ali, né? Uma Sim, das sim. coisas, Cíntia, que me chamou a atenção também na sua jornada, era o medo que você tinha do carboidrato. Tô certo ou tô errada? Uhum, não queria comer, não. Porque Você não falei, queria. meu Deus, se eu comer, já era. Mas aí eu vi que dava para adequar e adaptar. E aí fui fazendo, né? Fazendo com que não fosse uma coisa que eu sofresse tanto para tirar totalmente, mas fui equilibrando e consegui ficar sem um volume tão grande, assim. Tanto que agora, para a mudança para cetogênica, eu acho que vai ser tranquilo para mim, porque já não estava sendo tão efetivo, né, a questão do carboidrato diário. Então, é mais nas verduras e legumes que ainda tem, então não tem como tirar aquilo ali, mas o outro das outras coisas eu já não comia mesmo, e nem vou comer por enquanto. E você está E aí, tô estimulada, está feliz com esse desafio chegando aí para a gente dar uma sacudida no corpo? e eu acho que esse é o que vai fazer a chave virar um pouco mais aqui, né? Tipo, agora a balança vai andar, em nome de Jesus. Ela vai entender que houve uma mudança. Já que eu não consigo mudar os métodos que eu tenho seguido, na verdade, nem precisa mudar. Já que ela, de repente, deu uma paradinha agora, talvez com essa mudança, ela vai entender que alguma coisa mudou e vai reagir, eu espero, né? E é muito Eu também tenho. importante. É muito importante a gente se autoconhecer e ver que, às vezes, a balança não funciona mesmo. Porque você já reparou que muitas vezes a gente fica um dia, 2 dias sem açúcar e no dia seguinte a gente quer que a balança dê algum resultado. Poxa, eu tô sem comer açúcar. Mas aí, quando a gente É, vai entendendo que é um processo, muito legal essa observação sua de ver como é que foi na primeira semana, segunda semana, aí você fez de um outro jeito, você continuou ali, insistiu, insistiu, né? A uhum. coisa Bem, é um processo. é, Entender que a gente não precisa buscar essa coisa. Ah, eu quero emagrecer porque meu aniversário está chegando. Eu preciso ficar bem, né? Essa coisa não é uma é. coisa sustentável que a gente consegue levar para sempre. Você até emagrece, claro que emagrece. Faz uma restrição ali absurda, mas e depois? Para a coisa ser sustentável. Uhum. E é essa a nossa proposta, né? É comer de tudo um pouco, na quantidade certa, se planejando. Tem a hora do carbo, né? Tem a hora que a gente vai agregando as coisas na vida da gente. E é uma libertação, não é, Cíntia? Você poder fazer seu cardápio, escolher o que você gosta de comer. Como é que você se sente Uhum. nesse sentido? Da gente não ter um cardápio fixo para vocês? Eu acho que é bom, porque adapta a realidade de cada um, né? O quem pode comer de outras coisas, até para paladar, porque tem coisas de cardápios de nutricionista, às vezes, que você nem gosta e você é obrigado a comer. Então, assim, essa liberdade de poder comer diversas coisas, desde que você saiba quantidades, você comendo conforme o seu gosto, o seu paladar, é fundamental, porque assim não te exige nem te obriga a ficar naquela coisa, ah, tem que ir lá comprar não sei o que lá, porque hoje é o dia de comer tal coisa.
ou tipo assim, programado. Não, é uma coisa livre, você fica à vontade para fazer, sabendo o que você tem que fazer. Então, assim, você me deu a direção. Ó. De manhã é isso, lanche é isso, na hora do almoço é isso, à tarde é isso, isso e isso. Então, quer dizer, ali eu já tenho a programação. Eu sei o que que é cada coisa, então, para mim, colocar ali tá de acordo, porque eu sei o que que é e eu posso. Meço a quantidade. Então, é super tranquilo e ótimo, porque não tem essa exigência de comer especificamente tal coisa, porque às vezes nem vira, né? A pessoa não tem em casa, não tem disponibilidade para buscar, não quer comprar e tal, e se adapta com o que tem. E aí é bem mais interessante que você pode fazer conforme o seu gosto. Eu mesmo gosto, por exemplo, a Jane também falou, né, que ela gosta muito de repolho. Eu também adoro repolho, se deixar eu como todo dia. Então, quer dizer, se fosse uma coisa mais restritiva, tem que alternar, tem que comer outra coisa e tal. E aqui não, que eu tenho a liberdade para comer o que eu quiser, como eu quiser, né? Desde das quantidades certas. Então é bem interessante por causa disso também. Além de todas as vantagens que eu já falei, né? Entender a importância do planejamento é fundamental, né? Com Eu, às vezes, certeza. achava uma bobagem. Ai, meu Deus do céu, vou ficar... Poxa, você ter ali com você o seu lanche, né? Ou você Sim. saber o que que você tem na sua geladeira ali, se programar. Como é que tem sido os finais de semana para você, Cíntia? Você já conseguiu chegar a essa percepção? Você perde mais durante a semana, mais no fim de semana? Você que é uma empreendedora, né? Trabalha. Como é que é o fim de semana para você? Olha, na verdade, assim, eu tento fazer um planejamento, deixar minhas comidinhas prontas até para o final de semana. Inclusive, ontem eu já fiz várias, já tá tudo congelado. E aí, a proteína, na verdade, né? A salada eu faço na hora. A minha bolsa já tem ali um amendoim, uma castanha, uma coisa, né? Um lanchinho qualquer, uma maçã, qualquer. Tipo, esses dias que eu tava na rua no final de semana, eu tinha uma maçã e tinha uma castanha. Tava com meus sobrinhos dentro do carro. Os dois me ajudaram a comer, mas se não fosse aquilo, eu teria ido para outra coisa que talvez não fosse tão saudável. Então, eu tô preparada. Toda vez que eu saio, tô com as minhas coisas dentro da bolsa, minha alimentação meio que da semana, quando eu vejo que tá acabando, já pego, já faço uma quantidade considerável, porque preparar na hora, às vezes não dá tempo para mim. E às vezes é muito complicado. Então eu gosto de já estar pronto ali. Como está ao meu alcance, é só pegar, descongelar, fazer uma saladinha rápida ou o que tem ali de legumes e como. Então, no final de semana acaba funcionando melhor ainda, né? Porque você consegue fazer mais coisas e ter mais disponibilidade. Tem mais tempo, né? Uhum. É isso Tem aí. mais. É para planejar a semana também, né? E o ambiente, né, Cíntia, como ele influencia, né? Você abre a Com geladeira certeza. e você não está preparado, às vezes você vai por uma coisa, por um simples detalhe de planejamento. E é muito Uhum. legal estar você falando aí, cheia, dona de Uhum. si aí, das suas escolhas. Muito bom, Cíntia. É muito legal ter você no Movimento Change, sabe? Eu queria que você me Obrigada. falasse agora uma palavra que define essa Cíntia que está nascendo com tudo aí dentro, depois desse primeiro mês. Ai, meu Deus, uma palavra que define. Alguma coisa que Eu acho que superação, na verdade, para mim vai ser. Porque é superação de mudança de atividade física que eu estou exigindo mais do meu corpo, e meu corpo está respondendo, está me dizendo que eu consigo. Então, isso para mim é uma superação, porque jamais eu andaria 1 hora e meia e ainda pedalaria depois. Isso eu não fazia. Talvez. E por quê? Porque também eu sofri um acidente de moto há 2 anos atrás, quebrei meu joelho, então demorou um tempo para eu poder voltar a fazer exercício físico. Até por isso também que eu ganhei o peso que eu havia perdido. Então eu achava que eu nunca mais ia conseguir correr, conseguir fazer coisas que eu tenho feito agora, igual andar de bicicleta, eu andava só normal, até um dia eu tentei levantar e andar assim em pé na bicicleta, logo depois eu não consegui. Aí agora, né, depois que eu comecei esse movimento, eu consegui andar nela em pé, fazendo força, assim. Eu falei, fiquei toda empolgada, cheguei em casa toda boba. Eu falei, meu Deus, você nem sabe, eu consegui andar em pé na bicicleta porque para mim não era mais possível devido ao meu joelho. Então, assim, é superação de entender que meu corpo, ele vai fazer o que eu quiser que ele faça, porque ele aguenta.
Só basta eu determinar e eu querer. Então, isso para mim é superação de organização, de equilíbrio emocional, de desenvolvimento pessoal, de, de conhecer uma nova versão. Então, é uma superação, né? Supera várias coisas, vários desafios que você talvez, não por nada, mas por todo mundo sempre falar que não, você também acaba achando que não. Então, você entra naquela crença que não vira, mas você vendo que é possível, é uma superação todos os dias. Todo dia é uma superação. Levantar, conseguir, chegar no final do dia, falar, putz, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Ótimo. Então, é superação. Fico muito feliz, viu, de estar participando desse projeto junto com você, tendo a sua Eu que contribuição também, agradeço. porque é um aprendizado, é uma troca, né? É uma troca. Uhum, Eu claro. fico muito Eu tenho satisfeita mesmo. ó, pode ter certeza que eu estou aprendendo muito mais que você, tá? Até porque, né, você já está, ó, há muito mais Ah, tempo mas isso aí é. nesse processo e por isso você está transbordando na vida das pessoas, né? Fazendo Ah, todo mundo entender e aprender. Então, você é a principal referência, é o estímulo, é o motivo que faz o povo falar, meu, mas como não dá? Dá, se a Luciana conseguiu, ela, meu, 50 quilos, não é qualquer pessoa que perde 50 quilos, né? Para é, perder 3, 4 já é uma luta, imagina 50. Então, quer dizer, tem referência de uma pessoa que conseguiu. Então, diante disso, dá para crer que é possível. Então, você está sendo uma referência super importante. Eu agradeço muito a oportunidade de você ter me permitido participar, me dado essa chance, né, para fazer jus à ok. oportunidade. Então, eu estou super feliz. Imagina. Você não sabe a alegria que é escutar isso, porque o que eu queria que acontecesse está acontecendo. Eu fico muito feliz de motivar a pessoa, de inspirar a pessoa, mas eu fico mais feliz ainda de levar ela para ação. Igualzinho eu levei a você. A ação. Hum, Porque eu podia estar aqui plantando bananeira, falando com você que dá certo, te provando por A mais B. Mas se aham, você não quisesse, nada ia é acontecer, verdade. né? Isso é verdade. E por isso eu te Uhum. dou 1 milhão de parabéns. Que esse Obrigada. próximo mês seja ainda mais transformador na sua vida. Amém. A gente está começando uma mudança de hábitos. A gente está só Uhum. começando. Olha que maravilha. E você já É começou com verdade. os 2 pés. Então vamos lá. Amém. Vamos continuar nessa Uhum. descoberta junto, viu? Muito Conta comigo obrigada pelo para seu tempo, continuar. por você estar aqui. E se você quiser deixar uma mensagem para essas pessoas que estão desestimuladas, sabe? Estão na pandemia, acha que não tem jeito de emagrecer, sem tomar remédio, sem fazer loucura. Conta aí, tem ou não tem? Tem. Na verdade, assim, até na semana que teve o desafio, nós tínhamos uma por dia era líder, né, do grupo. Então, no dia que eu fui líder, que eu passei uma mensagem de inspiração, assim, para as meninas, eu falei para elas que, assim, às vezes a gente tem mania de colocar culpa em todas as outras coisas. Todos os fatores externos são os culpados pelos nossos resultados. Só que aí, se você for analisar, você é totalmente responsável por tudo que acontece com você. Você é a única pessoa responsável. Então, assim, todas as pessoas podem fazer tudo. Podem vir estímulos externos para você desistir ou para você seguir. Mas cabe a você tomar a decisão. E outra, ninguém vai fazer a sua parte. É só você que pode fazer. Então, a partir do momento que você determinar e falar, eu vou, eu vou. Só que você também tem que decidir. É tudo decisão. Se a pessoa não decidir, não vai. Não pode ter estímulo que for, ela não vai. Mas a partir do momento que ela olha e ela percebe que ela olha um pouquinho mais, tipo assim, tira as vendas e entende. Poxa, tipo, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você ficar dando desculpa a vida inteira, não é só para emagrecer, vai ser para ter um relacionamento legal com o marido, vai ser para ter um desenvolvimento na carreira, vai ser para vários aspectos. Então, quanto mais desculpa você coloca em cima de você, mais você está se escondendo numa coisa que lá na frente você vai olhar e falar assim, putz, perdi tanto tempo dando tanta desculpa e eu podia ter feito tantas coisas diferentes, só que a nossa parte ninguém vai fazer. Então você tem que pegar e levantar, olhar para você, olhar para o espelho e falar, então, e aí, tá esperando o quê? É você que tem que fazer. Então, o que eu quis deixar para elas e eu deixo para todo mundo é que a sua parte ninguém vai fazer. Se você não se levantar e tomar vergonha na cara
de falar, poxa, não dá, né? Porque assim, às vezes você se acostuma. Não dá para se acostumar com uma infelicidade, porque isso nos causa infelicidade, nos causa frustração. É igual eu falei aquele dia para você, não é só o peso que eu perco, é a vida que eu tô ganhando de volta. É a disposição, é o ânimo, é a vontade de colocar uma calça que no serviço serve. Meu Deus, esses dias eu coloquei meu marido, que calça é essa? Eu falei assim, é uma calça. Ele, meu Deus, de onde? Comprou? Eu falei, não, é uma calça que não cabia. Por isso que eu não usava. Aí eu coloquei de volta, entendeu? Então, assim, é essa recompensa que compensa todo o esforço, porque sempre atrás de um problema vai ter uma solução. E sempre atrás de um desafio vai ter uma recompensa. Depois da tempestade não vem a bonança? Então, depois do esforço vem o resultado. E o resultado de você olhar para você e se gostar mais do que você normalmente já gosta, né? Óbvio que a gente tem que ter um certo amor próprio, mas não é todo mundo que tem. Então, se você conseguir olhar para você e ver o quão especial você é, e quão valor você tem, e quanto você pode ser mais feliz do que você já é na sua cápsula, você pode muito mais. Então, é só acreditar, olhar para frente e falar: meu, se todo mundo consegue, eu também consigo, por que não? E seguir. Você escreveu para mim assim: eu descobri que eu posso tudo que eu quero. Posso mesmo. Eu sei que É eu isso aí. posso, e eu descobri que esse negócio do corpo que eu te falei ali sobre eu não imaginei que eu conseguiria, aquilo ali para mim foi uma descoberta. Aí eu olhei e falei, putz, eu posso fazer muito mais do que eu quero. É só eu fazer. Não é nada que me impede, não tem nenhum bloqueio, não tem nenhuma uma corrente amarrada no meu pé, impedindo de fazer. É só na minha mente que diz para mim que eu não consigo, mas eu É isso. consigo. É só Ó, você se colocar e fazer. Com vambora. certeza. Tá bom? Segue, vida que segue. Obrigada por tudo. Bom final de semana. Use ele a seu favor, como Você você também. já sabe. E vamos que Pode vamos. deixar. Tchau, querida. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Até mais.